Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e para falar da etapa de J-Bay, a nona do CT 2022. Dessa vez a previsão está dizendo aí, está indicando que a gente vai ter um campeonato com todos os dias de altas ondas, pelo menos se eles fizerem a competição ali em 3, no máximo 4 dias. Nosso convidado de hoje, cara, convidado mais do que especial, já vou colocá-lo aqui. Ricardo Bocão. Tudo bem, Bocão? Fala, Carlos. Cara, muito prazer ter você aqui nesse papo comigo. Você que é uma referência em tudo do surf, jornalismo, surf profissional, atleta, empresário. Caramba, você assim, é um ídolo para mim até, na verdade. Que isso, cara. Prazer estar contigo também. A gente divide as ondas no arpoador de vez em quando. Pois então é. É sempre bom conversar com quem a gente encontra dentro d'água. Boa, Bocão. E agora a gente chegando aí perto da etapa de J-Bay, África do Sul. Você que conhece muito bem aquelas ondas, né? Cara, e a previsão parece que assim, a gente vai ter realmente uma etapa agora com altas ondas, né? Nós tivemos etapas ao longo do ano, o Pipe quebrou clássico, mas outras etapas com alguns momentos bons e vários não tão bons assim. A gente teve um dia decepcionantes, né? Um pouco decepcionantes até. Quando a gente imaginou Grajagan, El Salvador, não se concretizou, né? Pois é, a gente teve um momento ou outro legal, né? Mas, infelizmente, a maior parte do tempo não rendeu quanto a gente esperava. Bem longe do que a gente imaginava para esses picos, né? El Salvador ali, Punta Rocks e Grajagan, pô, nem fala, né? Eu tava esperando aquele negócio clássico, aquelas esquerdas verdes, 6, 8 pés. Caramba, mas, pois é. Mas Torcer pro ano que vem ter outra etapa lá, né? E com um swell de responsa dessa vez, né? Mas o que se mostrou ali, tem 1 ou 2 dias ali na previsão, no Magic Seaweed, de até 5 estrelas, né? Não só do tamanho, mas das condições de vento, direção de swell, né? Pois é, eu estou colocando na tela para o pessoal ver. A janela abre no dia 12, próxima terça-feira, né? Madrugada para a gente aqui no Brasil. Vou colocar aqui o dia 12. A gente percebe que no meio da manhã o swell já ganha uma força, o swell sobe de 11 para 14 segundos e varia entre 1,6 e 2,5, já com 5 estrelas. Pô, muito bom. 14 segundos ali para Jeffries é ótimo, cara. É um período ótimo. Pô, excelente. No dia seguinte perde um pouquinho de tamanho, mas no meio da tarde a cobra vai fumar ali, porque pode chegar a 3 metros no final do dia e novamente Magic Seaweed apontando 5 estrelas. E o interessante, né, Carlos, que quando sobe repentinamente assim, quer dizer, quando a previsão aponta uma subida rápida e vertiginosa assim, muitas vezes o céu adianta um pouco. Então você está falando aí no meio da tarde, que às vezes o céu caminha um pouco mais rápido do que a previsão consegue captar. Então você está falando no meio da tarde, pode ser que surpreenda e essa subida radical se dê ainda no final da manhã, no comecinho da tarde. Pô, tomara, né? Eu acho que assim, a gente vai ter, esses primeiros dias são certos de ter evento e acredito que a gente não vai ter day off dessa vez. Vai começar e vai direto até o fim. A gente vê que na quinta, o swell, ele mantém já um bom tamanho, vai de 2 a 3,2, o período aumenta, vai a 15, depois a 16, e no meio da tarde ali o mar chega a 3,6 de tamanho aqui pelo Magic Seaweed, né? Nossa Também Senhora. Com 5 estrelas, à tarde caindo um pouquinho a qualidade, mas ainda com 4 estrelas. É muita onda e muita perfeição que isso indica. Se as previsões se mostrarem acertadas, né? Eu acho que eles conseguem fazer em 3 dias, se eles quiserem. Não sei se eles fariam double hits em Jeffreys Bay, mas se tiver consistente, vindo onda atrás de onda, eles provavelmente podem fazer e talvez matar o campeonato em 3 dias. Pois é, na sexta ainda vai ter muita onda, mas está marcando um shore aí, já começando a querer entrar entre o final da manhã e o início da tarde. Então não sei se eles vão querer, de repente, apostar. Acho que se conseguir fazer nos 3 primeiros dias, acho que eles vão dar esse gás aí para finalizar o evento. Em excelentes condições, né? Do início ao fim, imagina? Pô, é o que a gente está esperando aí. A gente tá, como a gente já falou no começo do papo, as 2 últimas etapas foram assim um pouco frustrantes para todo mundo, né?
O mundo inteiro do surf estava esperando ver a etapa de novo em Grajagan, né, na ilha de Java, e foi bem abaixo do que normalmente a gente sabe que dá lá, bem abaixo. E El Salvador tinha umas ondas, mas também, né, a gente sabe que aquele pico ali fica muito perfeito. E é rampa para aéreo, para manobras de borda fortes. E aí uma hora tá mexidinho, a outra meio pequeno. Foi meia bomba. A gente teve sei lá, meio da tarde ali com altas ondas, mas de bom Mas momento aí ali foram poucas horas, né? 3, 4 dias de campeonato, metade de um dia, né? Acaba que frustra bastante, né? Verdade. E a gente está saindo agora, quer dizer, a gente teve a etapa lá em Punta Roca, que muita gente compara com J-Bay, e agora a gente está indo para J-Bay. Mas o George Smith, ele falou lá na etapa de Punta Roca que ele acha que é bem diferente, que a onda não se compara, bem diferente, não. olha só. Eu fui umas. Exagero, mas eu já fui umas 13, 14 vezes à África do Sul. Até porque não é que eu tenha ido tantas vezes seguidas, mas a primeira vez que eu fui lá, como o Fabinho Gouveia fala, foi na época que os bichos falavam, né? 1974. Eu provavelmente fui o primeiro surfista, assim, não sei se posso falar competidor, né? Que não existia nem o circuito mundial, né? Existia já o Guston 500, que é um dos campeonatos mais antigos do mundo, e tinha um campeonatinho de Jeffreys Bay, mas não era nada country feeling, nada disso. Mas eu acho que eu fui o primeiro competidor brasileiro. Porque no programa do campeonato é só eu, né? Tinha 2 californianos, 2 havaianos. E só em 76, 2 anos depois, é que foi o Daniel Friedman, o Rico, já foram uns 4, 5 brasileiros, né? Mas em 74 eu estava sozinho lá. E não era só o único brasileiro, era um dos únicos estrangeiros. Tem até a mordomia, o pessoal deu hotel de graça em Jeffreys Bay para mim e para o James Jones. Imagina como foi antigo nessa, né, época. O James Jones, o famoso em pegar o primeiro tubo em Waimea, o cara dos anos 70 e 80, nessa época ele competia em ondas pequenas. James Jones, ninguém consegue imaginar, todo mundo lembra de James Jones e ondas grandes do Havaí e tudo, né? E foi a final até nesse campeonato, nesse ano, 74, foi a final Sean Thompson e o James Jones, o Booby Jones, né? James Jones. Mas isso há muito tempo atrás. 74, eu voltei em 76, 79, 82, 83, aí no meio dos anos 80, já com a galera competindo, Marcelo Bosco, Rodrigo Osborne, Dada Figueiredo, do Pedro Miller. Aí já no meio dos anos 80 em diante já tinha aquela turma que era pré-tempestade brasileira, né? Que logo depois veio Fabinho, Teco, Vitor Ribas, Renan Rocha, Guilherme Erdi, aí, meu irmão, Peterson Rosa, aí começou a vassoura no WQS, a vassourada começou pelo WQS. Mas então você conhece também Punta Roca lá em El Salvador? Fui uma vez, conheço bem e concordo com o George Smith, não acho que não é nem parecido. A dinâmica é diferente da onda, né? Independente do setup geográfico, a dinâmica da onda não é a mesma. Você pode dizer que parece, talvez num dia muito clássico de Punta Rocas, que tem uma pegada, assim, que tem uma energia talvez parecida, mas Jeffreys Bay, ele normalmente é mais alinhado, é mais perfeito mais vezes ao ano. É a impressão clara que eu tenho, né? Você chega em Punta Rocas, quando você vai normalmente numa viagem assim, de 10 dias, aí se você for todo dia ir lá checar, é bonzinho, mas perfeito não é todo dia. Motivos. Jeffreys Bay, meu irmão, o mar sobe errada. Não precisa subir grande. Você chega ali 4, 5 pés, tá aquele sonho. Aí sobe para 4, 6, sonho. 6, 8, maior sonho que você podia sonhar na sua vida. Poderia sonhar. É brincadeira. E normalmente sobe de sudoeste, vento sudoeste,
ondulação de sul, de sudoeste. Então, o mar, a ondulação entra na baía de Jeffreys, porque Jeffreys Bay é uma grande baía. Se você olhar o mapa de cima assim, vem o litoral meio reto, que é chamado da costa selvagem, que é a costa aberta, exposta. E quando você está em Jeffreys Bay, você não nota que você está numa baía, porque a baía é muito grande. Mas se você subir 1 quilômetro de helicóptero, ou então olhar o mapa, você vai ver que a costa, ela, ao norte e ao sul, ela vem reta, aí ela faz uma entrada e depois volta. Esses dois lados de fora é chamado de Wild Coast. É onde tem mais tubarão, onde é mais profundidades maiores, ondas maiores. E dentro dessa grande baía que é Jeffreys Bay, o swell faz um wrap-aroundzinho, ele faz uma curvazinha. Por isso é que ele, se você olhar o mapa da África do Sul, né? Por isso que o swell sobe, está vendo ao contrário, né? Mas ele sobe de sul e aí faz uma volta para entrar em Jeffreys Bay. Então o vento sudoeste, quando ele faz essa volta, acaba pegando meio de terral. Então é alucinante também, porque o mar sobe as frentes frias vindas de sul, de sudoeste, de sul, basicamente, com o vento terral. Então o mar vai subindo e está terral. Aí sobe mais ainda, está terral. Não é aquela história da frente fria na região sudeste da gente, né, e sul, que o mar sobe de sudoeste, fica tudo bagunçado, tem que esperar o nordeste e o oeste para bater, para deixar um pouco mais liso. Lá o mar, na baía de Jeffreys, o mar na costa selvagem ele está vindo todo meio bagunçado, mas essa curva que a ondulação faz para dentro da baía de Jeffreys, essa grande baía, alinha o swell e ainda o vento pega ele alinhado de frente, meio de terral. Sensacional. Sensacional. Eu lembro que eu vi, acho que nessa época que você falou aí do Boscoli, eu via, lógico, assistia o Realce. Eu acho que o Rodolfo Lima participava também dessas viagens, Rodolfo Lima, né? Renato Febo, Heraldo Gueiros. Tiveram algumas barcas, né? Teve uma barca que foi Pedro Miller, Heraldo Gueiros, Rodolfo Lima. E aí outro ano foi o Osborne, o Boscoli de novo. Aí tinha as barcas, né? 3 aqui, 5 ali, 4 ali. Os brasileiros, no meio dos anos 80 para o final, dando aquele gás, o que preparou para quando chegou o Fabinho, o Teco, no finalzinho dos anos 80, né? 89, 90, chegou Fabinho, Teco, Vitor Ribas, Renan Rocha, Peterson Rosa, Guilherme Edi, aí, meu irmão. E ainda pegou um pouco dessa galera dos anos 80 que ainda estava competindo e dando gás, né? Principalmente nas ondas maiores. O pessoal começou a perder um pouco de competitividade nas ondas menores, mas quando chegava no Havaí, juntava essa nova geração, que eu chamo de pré-tempestade, com essa galera que eu falei há pouco, que ainda estava competindo muito bem em ondas maiores. Chegava no Havaí e juntava a nova geração com a geração consolidada, e aí ficava um volume interessante. Sensacional, Bocão. Agora, falando um pouco dos campeões, né? A gente tem atividade aí, são 3 campeões em atividade, no caso 4 com o Medina, mas o Medina está lesionado, né? Mesma lesão que o John teve, na mesma perna também. John também não vai competir novamente. Medina já tinha avisado que não ia participar, né? Medina se machucou aqui no Brasil na etapa de Saquarema. Mas em atividade, tirando o Medina e o Felipe, os brasileiros, a gente tem o George Smith, bicampeão. Inclusive, o George Smith, em 2017, fez uma bateria perfeita, né? Com 2 notas 10. Impressionante, cara. E venceu, deixou o italiano Leonardo Fioravanti ali sem saber o que fazer. E o Fioravanti ainda fez bonito, fez umas notas altas, mas com 2,10, né? Mas cara, Jeffreys Bay é a cara do George Smith. Ele sempre, na minha opinião, assim, ele sempre foi um surfista diferenciado no patamar do que hoje é o Ítalo, Filipinho, Medina e John. Hoje o George não está no nível deles, né? Mas durante muitos anos, quer dizer, ele beira ali, né? Mas se você fala assim, Owen Wright, George Smith, os caras que estão bem perto, mas você sendo bem crítico, eles não, o George, assim como o Owen Wright e tudo, por melhor que eles sejam ainda, principalmente em condições mais pesadas, não estão no mesmo patamar geral desses 4, né? Filipinho, Medina, Ítalo e John.
mas durante muitos anos ele era esse top do top, Julian Wilson, assim, os caras mais diferenciados, separados. Agora, a onda de Jeffries é a cara do George Smith e vice-versa. O tipo de surf dele, principalmente quando o Jeffries está acima de 5 pés, 5, 6 pés, porque ele é um cara grandão, né? Então, 4, 5 pés, tudo bem, ele surfa muito bem, arrebenta. Ele até surfa bem ondas pequenas para o tamanho dele, mas quando fica ali 4, 6 sólido, aí, cara, não é à toa que ele, né, ganhou 2 vezes, ele é excelente nessa onda. É o tipo de surf, os carvings dele, né, o surf de borda dele, tubo, não digo aéreo, né, porque poucas pessoas, Filipinho mostrou um caminho há uns anos atrás que era possível fazer manobras aéreas em Jeffries. Durante muitos anos, os competidores, não sei se evitavam ou a visão da linha da onda deles não contemplava muito aéreo em Jeffries Bay. Bom, o Filipinho fez aqueles 2 aéreos lá naquela onda, né? Perfeita, ainda depois. Uma das ondas mais bonitas que nós já vimos de todos os tempos, né? Não só em campeonato, né? Verdade. Bom, o outro que ainda está em atividade e está voltando de lesão, eu não sei se de lesão ou de uma trip para Mental Wire, né? Não dá para saber. O Kelly Slater, ele é tetracampeão lá, e uma das vitórias foi em cima do Andy Ayres naquela bateria super polêmica, né? Polêmica e clássica. Quando a gente fala polêmica, né, Carlos? A primeira coisa que vem à cabeça, assim, não ganhou polêmica porque deveria ter sido outro. Eu estava lá gravando, vi. É difícil dizer, né? Assim, é uma bateria que, dependendo da paixão por um ou por outro, você fala assim, não, o Andy Ayres levou. Não, Kelly Slater levou. Foi uma bateria muito difícil de você afirmar exatamente quem ganhou. Foi polêmica, sim, você tem razão, mas independente da polêmica, foi uma das melhores baterias também que a gente já viu. Dois surfistas, competidores, no auge das suas carreiras, né? E os dois arrebentam em Jeffries, né? Surfista bom, cara, que sabe usar a borda, independente de aéreo, que sabe se colocar, que sabe aproveitar a energia de uma onda longa, que tem energia em vários lugares dela. É uma festa. O cara ele tá sempre naquele 7, 8, e ali é uma onda que ele, não estou dizendo de nota, do potencial dele, é ali onde ele vai arrancar o 9 e o 10 dele o tempo todo. E aí a gente viu uma final com altas ondas, os dois no auge, Kelly Slater e Andy Ayres, e às vezes uma final dessa não se encontra muito no mar, não foi o caso. Um devolvia, era um tapa na cara atrás do outro, um devolvia uma onda melhor do que a outra para o outro, e meu irmão foi até o final assim. Foi demais, né? E essa final foi em 2005, e no ano anterior o Andy Ayres foi campeão da etapa, né? Bom, o que mais fez finais lá foi o Mick Fanning, fez 7 finais, foi 2 vezes vice e venceu 4 vezes. E teve aquela final da questão do Tubarão lá em 2015, né? Que o Tubarão apareceu para roubar a atenção lá, né? Bagunçar a festa. Acabou que ele e o Julian Wilson ali foram na final e não teve um campeão, né? Aquela cena foi impressionante também, né, cara? Aquilo ali rodou o mundo. Assim, foi um negócio marcante para todos, não só para as pessoas que são simpatizantes, mas acompanham de longe, como para todos nós, né? Quando a gente viu aquilo, a gente estava vendo ao vivo, né? Aquilo foi incrível, cara. E como assim, a gente... eu só ia complementar que, como a gente conversou na época, a gente fez, eu acho que um caravano lá no Ru, caravana à borda, e a gente trouxe um cara, né? Trouxe um especialista em tubarão. E ele falou uma coisa que quando eu vi, eu também achei, mas não falei nada, porque, né? Não foi um ataque, né? Na visão dele, não foi um ataque. Porque se fosse um ataque, tinha mordido a perna dele, tinha mordido ele, tinha mordido a prancha. Foi um encontro que o tubarão, de repente, estava vindo ali e provavelmente, como o cara falou, ele entrou por dentro da cordinha, se assustou e deu uma rabanada para um lado e para o outro, cada um foi para um canto. O Mick Fanning saiu correndo para um lado, o tubarão para o outro.
Cara, que bizarro, né? E teve uma final, se não me engano, do Kelly com o Tej, que o Tej viu o tubarão e saiu da água, o Caslita continuou pegando onda. Teve isso também. E essas histórias do Tej, o Tej também teve uma final, se não me engano, em Margaret River, com o Luke Igg, caramba, que também, a final acho que teve que sair, tinha tubarão, correndo atrás de peixe, aí os caras saíram, voltaram. O Tej, com essas histórias de tubarão, ele já Não, tem pois uma certa né? intimidade, né? O Ted, o Mickey e o Julian, 3 australianos. Parece que tem alguma ligação aí, né? Tubarão, Austrália, né? Pode ser, cara. Agora, Bocão, os últimos 3 campeonatos lá, o último foi em 2019, não tivemos ano passado nem 2020. 2017 e 2018, Filipinho. 2019, o Filipinho parou na semifinal perdendo para o Ítalo. O Medina passou na semifinal pelo Color e final Medina e Ítalo. E um show de surf, né? Com notas Show acima de surf. 9 pontos, 9,77, 9,70, assim, aquela coisa toda. E primeira final entre atletas de base Goofy, né? Segunda vitória de um Goofy. A primeira, provavelmente, você estava lá, né? Do Hockey em 84. 84, cara, eu acho que se eu não me engano, eu não estava, não, porque eu me lembro de ter ido 2 anos seguidos no início dos anos 80, que foi 82, 83, e aí, se eu não me engano, eu voltei em 86. Eu acho que eu não estava nessa final do hockey, mas é assim como Bells Beach, ou talvez até mais do que Bells Beach, a onda de Jeffries é a cara do Marco Quilupo, a cara dele. O surf de base, que joga, chega lá na base, dá aquela cavada de costas, marcada, cheia de potência, né? E aí vai escolhendo se ele vai subir reto, se ele vai um pouco aqui na frente, ou se ele vai jogar lá na frente para dar aquela rasgada, carving passando para ganhar velocidade, para ganhar seção. Porque a história de Jeffries, para quem nunca surfou, a gente brinca, né? Já teve, não é que tem apelido, mas aquilo é um trem, né? Uma das melhores analogias é que Jeffries Bay é uma onda tipo um trem, né? Então, quando você entra, não é que você tem que já mapear a onda toda, mas você tem que mapear sempre os 20, 30 metros à sua frente. Você usa um pouco a base e sente e entende lugar mais ou menos da bancada onde você está, porque tem uns lugares que a onda tem mais energia que outros. Mesmo ela sendo parede, assim, armada o tempo todo, não é em todos esses lugares dessa parede longa que ela tem a mesma energia. Ela tem os lugares, e quando você começa a ganhar intimidade com a onda, você sabe que lugares são esses. Então, nesses lugares, você quer estar ou cavando, estendendo a sua virada, ou fazendo uma cavada curta e intensa, ou então dando aquela estilingada, né? Às vezes, aqui em cima também você ganha pressão e velocidade. Se você jogar certo, não der nenhuma entradinha de borda, e tiver o pé de trás pressionando a rabeta do jeito certo, aqui você ganha velocidade na cavada e aqui às vezes também. E esses momentos, em alguns lugares da onda, lugares que eu digo não é o lugar da onda, é o lugar por onde a onda está passando, tem mais energia que outros. Então, ela é bem alinhada, mas tem pessoas que conhecem a onda. O Sean Thompson, por exemplo, nos anos 80 era um absurdo. Ele ganhou, acho que, não sei quantas vezes, ele era o rei de Jeffreys Bay. Mas porque ele ia muito, né? Qualquer coisa, eu era conhecido, quase amigo assim, dele. E eu me lembro, assim, eu fui lá nos anos 70, 3 vezes, anos 80, 4 vezes. Cara, ele fala, mesmo antes da época das previsões, ele tinha lá outros tipos de previsão e ele ia muito, ele era apaixonado do Jeffreys Bay. E é distante da cidade dele, né? Durban para lá tem, se eu não me engano, 800, 900 quilômetros, 700 quilômetros. Não é assim, dar um tirinho. O avião não era tão comum nos anos 70, era mais carro, né? 80 era meio carro, meio avião. Mas ele ia muito, então ele arrebentava de Jeffreys Bay. E aí, depois de um tempo, pelo menos eu comecei a entender o porquê, porque eu comecei a notar que você não tem o mesmo tipo de energia em todos os lugares da onda, por mais que ela seja uma parede contínua. E ele conhecia,
você acaba adquirindo isso quase que por osmose, né? Por respiração. Não é uma coisa que você racionaliza tanto, é uma coisa que você começa a fazer parte da onda. Você começa a entender a onda e os vários humores dela, né? Dependendo da ondulação, do tamanho, do ventinho. Aí você já, cara, é uma coisa meio instintiva depois de 40, 60, 80 vezes surfando lá. E faz uma diferença de um cara para o outro, o cara que conhece isso, que entende isso. O Bocão, nesse campeonato, né? Depois desse campeonato de 2019, que teve a final brasileira e vitória do Medina, o Medina subiu para a 7ª posição depois do campeonato, né? Estava meio abaixo, mas parece que apertou mais, juntou mais as pessoas, né? Ele acabou indo para brigar pelo título com o Ítalo, né? Que saiu de Jeffers Bay em 4º lugar. O vice era o Filipinho e quem saiu em primeiro foi o Colorre. Colorre saiu líder em 2019 lá de J-Bay. Agora o Filipinho é líder, né? De 2022. Bom, são 8 etapas já realizadas, fez final em 5. Parece que a gente está caminhando para um ano parecido com o ano passado, porque a WSL tem inventado essas novidades e a sensação é que depois a gente iria se acostumar, mas parece que a gente pode chegar novamente no Finals com um atleta muito à frente, assim como o Medina chegou ano passado, e as pessoas acharem que se ele não for campeão vai ser um resultado injusto, vamos dizer assim, né? Cara, Carlos, olha só, na minha opinião, hoje já pareceria meio injusto, porque por pontos corridos, dependendo do que ele fizer em Jeffers, se fosse pontos corridos, depois de Jeffers tem... Tiahupo. Dependendo do resultado dele em Jeffers, ele já seria campeão por antecipação. Então, assim, e eu acredito que ele não sai nem ganhar. Eu nem fiz as contas, tá? Eu nem sei se ele hoje já seria campeão por antecipação. Mas eu não acredito, porque senão as pessoas já estariam comentando. Eu não fiz essas contas. E também não li nada. Não sei se você leu alguma coisa. Ele está com 10 mil pontos acima do Jack Robinson. 10 mil pontos à frente. Com uma pequena ajuda, né? A little help for my friend, né? Com alguma ajuda, o Jack Robinson está bem encostado nele, porque não era para ele ter ganho 2 seguidos. Por mais que eu seja fã do Jack Robinson, eu acho ele muito bom, mas eu não gosto dessa história, independente de gostar do surfista, de achar que o cara é bom para caramba, isso e aquilo, que o cara seja minimamente beneficiado aqui e ali. Mas eu não quero me estender nisso, porque senão parece papo de brasileiro que está ganhando tudo nos últimos 5 anos e quando não ganha ainda reclama. Mas eu acho que todo mundo que eu converso desde então, hoje de novo, fui para Ibituba lá, pegar uns anos na Praia da Vila, fui com um cara que entende bem. A gente foi conversando, sem eu falar nada, o cara falava as mesmas coisas que eu achava. Do Jack Robinson, do Griffin Colapinto, mas é aquela... né? Os caras são bons, muito bons, são quase do nível dos caras, são. Já apontaram para ser do nível deles há 5 anos atrás, não se concretizou. Agora estão correndo atrás de novo, né? Eu vejo dessa forma. Não é correndo atrás de novo, eles sempre estão correndo atrás do mesmo jeito. Mas já foram, né? Ethan Ewing, Jack Robinson, Griffin Colapinto, há 5 anos, vão ser os caras. Não foram e não é culpa de ninguém, né? Não conseguiram. Aí agora estão vindo de novo, com todo o mérito. E às vezes acontece isso com vários surfistas, mas essa é a realidade, a leitura certa. Desde o ano passado que os caras voltaram com nível mesmo de surf, não com resultados independentes de qualquer coisa. Só que esse ano, não quero parecer ladainha de brasileiro que ganha tudo e não aceita mais nada menos que a vitória. Teve ajuda, cara, uma ajudazinha aqui e ali. A diferença, né, Carlos, só para encerrar esse assunto, para a gente voltar à nossa história, é que eu falo para alguns amigos, né, não sei se eu estou certo, é que antigamente que eu digo 3, 5 anos atrás, essa ajudazinha que era dada era mais escancarada, era de 1,5, 2, né? Era um negócio mais visível. E agora está bem mais sutil, mas, na minha opinião, continua existindo de vez em quando. E não deveria. O nível de julgamento já é bom o suficiente para não acontecer isso. Esse negócio de... Esse ano foi uma sucessão de baterias viradas nos últimos segundos por alguns centésimos. Aí eu já não estava nem vendo o campeonato por causa do fuso horário, aí eu batia no dia seguinte no e-mail, aí a notícia era quase sempre a mesma.
não sei o que virou nos últimos segundos por alguns centésimos. E virou nos últimos segundos, semifinal, virou nos últimos segundos. Na final, virou nos últimos segundos por alguns centésimos. Pô, peraí, não preciso nem ver para saber que não deve ter sido exatamente isso. Uma ou outra pode ter sido, não todas elas. E todas contra brasileiro que estava chegando ali. Desculpe. Mas tudo bem, voltando. A gente estava onde mesmo? Rapaz, não lembro. A Era gente deu alguma uma passeada coisa. boa, mas pô, só com Não, informações bem relevantes. Não, já sei, do Felipinho ganhar por antecipação. Então, mesmo que ele não esteja com 10 mil pontos, não dá para ser campeão por antecipação, mas como faltam só duas, dependendo do resultado de Jefferson, por exemplo, Jack Robinson, o Griffin, os caras que estão mais colados, não forem muito bem, e o Felipinho for bem, não precisa nem ir muito bem, ele já levaria o título por antecipação. Nesse tipo de situação, você chega no final do ano, antes da grande final, com a mesma sensação do ano passado do Medina. Pô, se o Felipinho não ganhar, vai ser estranho. O cara arrebentou. Quantas finais você falou que ele teve? 5 em 8 etapas, né? 5 em 8. 5 finais, não é 5 boas colocações de semi, não. 5 finais. Quebrando. Detalhe, teve uma ou duas baterias esse ano que não que deram, assim, para mim, o Felipinho deveria ter passado. Não sei se ele ganharia o campeonato, mas não deveria ter perdido onde ele perdeu. Mas tudo bem, de qualquer maneira, 5 finais e 8 campeonatos. Aí ele tira um resultado bom em Jeffers, chega em Tiahupo, Independente, né? Aí chega na grande final e perde, né? Mas, assim, acho que mais de metade do mundo está torcendo por um título mundial pelo Felipe. Não é porque ele está já batendo na porta um tempo, não é porque ele quebrou ano passado, independente de não ter ganho, mas é porque esse ano realmente ele é o melhor surfista do ano. Tá diferenciado, né? No feminino a gente tem a Carissa, líder, mas com uma distância bem menor para a vice-líder, que é a francesa, né? A Johanne. E a última etapa que teve lá em Jeffreys Bay, quem ganhou foi a Carissa, né? E no ano anterior foi a Stephanie Gilmore. As duas vão estar lá novamente, né? E assim, a Stephanie em point break de direita e a Carissa também no tipo de onda assim, a gente pode esperar atuações aí com alto nível, né? Ainda mais em altas ondas que estão sendo aguardadas, né? Eu sou fã, eu sou muito fã assim, dos últimos 10 anos da Stephanie Gilmore, pelo tipo de surf dela, que mesmo não sendo uma menina tão forte, uma mulher tão forte, ela teve uma época de 4 anos atrás para trás, que ela imprimia, além de uma beleza e um estilo e uma fluidez na onda, ela imprimia a força em algumas manobras de borda muito bem, só pela técnica e pelo jeito da perna dobradinha para dentro, que nem às vezes Fabinho Gouveia. Sempre fui fã dela, reconheço a qualidade técnica e a força da Carissa Moore, né? Mas eu acho que, assim, eu adoraria ver a Stephanie Gilmore numa final de novo, pelo meu gosto pessoal, mas eu tenho achado a Stephanie Gilmore um pouquinho cansada. Ela de vez em quando, ela denota, ela demonstra, não sei se é uma percepção minha errada, às vezes ela passa uma bateria muito bem, passa outra, daqui a pouco ela não passa, ela perde a bateria e não é por nenhum motivo a não ser que ela parece não estar com o mesmo gás naquela bateria, na terceira bateria seguida ou no terceiro dia seguido. Não sei se o gás dela de médio prazo, de longo prazo, perdeu um pouco. Então, se for um tiro rápido assim, de repente, ela chega numa final. E ela tem surf para ganhar ainda, não estou dizendo isso. Mas eu estou achando essa característica da Stephanie esse ano mais patente. Assim, e a Carissa, aquela história, ela é muito bem julgada, independente dela merecer ou não, sempre tem sido bem julgada, mas merece, porque está surfando pra caramba, continua surfando pra caramba, mas também eu sinto uma dificuldade da Carissa, aí na questão do cansaço, o vigor físico dela está em cima, acho que é a questão da motivação. Ela parece assim, já tem dificuldade de encontrar motivação depois de tantos títulos, aí ia dar uma parada, não deu, aí voltou, aí não sei o que, o técnico novo, aí não sei. Está indo. As coisas estão acontecendo, parecem assim meio fáceis para ela, então está indo. E aí, ultimamente,
não é porque é uma havaiana brasileira, mas a garota que eu sou hoje fanzaço é a Tati, por conta não só do surf dela, lógico, pela pessoa que ela é, que eu conheço um pouco, né? Assim, conheço um pouco a família, a mãe dela, de muitos anos, sei de onde ela vem, o que ela sempre foi, então você se afeiçoa assim um pouco, mas o que eu estou gostando muito é o nível de surf dela. A Tati, ela evoluiu nos últimos 3 anos enormemente. Ela vinha evoluindo sempre, há uns 5 anos, mas os últimos 3, algumas coisas que ela não era tão boa, ela ficou. Né? Então, hoje, ela está completa, assim, eu considero ela completa. Ela ataca onda de costas para onda como poucas garotas do Tour. O backside dela meu irmão, é poderoso. Ela em Margaret esse ano, Margaret River, ela me surpreendeu. Eu já sabia o que ela era capaz, mesmo assim ela me surpreendeu. O surf dela de frente para onda, lá em Graja, aquelas ondas mais ou menos, está muito sharp, está muito cirúrgico. Ela chega no livro, plum! E você, caramba, achei que ela ia dar uma entradinha de borda, porque a manobra foi muito despencando, ao mesmo tempo invertendo a rabeta. Ela está no nível assim, ela é outra que está pronta para o título mundial. E ano passado, em Trestles, me desculpe, mas, pô, cara, aquilo não foi bonito, né? Porque, assim, não estou dizendo que ela merecia ganhar Itacabada e a Carissa, não, mas não precisava de uma ajudazinha ou outra, de um negócio ou outro. Deixa fluir o negócio, cara. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Eu não achei justo ano passado, pelo menos uma das 2 baterias, que teria definido o título para ela, né? Então, ela era uma pessoa a se olhar aí com essas altas ondas que você falou. Estava falando isso por causa disso. Se vier mesmo 4, 6 pés sólidos, 6, 8 pés sólidos, a Tati tem, assim, eu consideraria ela uma das 3 principais favoritas. A Tati, eu acredito que ela vai conseguir chegar lá no Finals, vai se classificar, mas ela tá variando, né? Faz um campeonato muito bom, o outro vai mal, enfim, ela tá... Esse ano, né? Esse ano. Acontece isso às vezes. Assim, você olhar o final do ano passado, imaginaria que ela ia, né, entrar esse ano já brigando pelo título logo nas 3 primeiras etapas. Mas isso acontece com muito surfista, e a gente tem que lembrar que a Tati ela é nova ainda em relação ao período que um competidor hoje no circuito mundial ele vive, né, de quase 20 anos. Antigamente era 10, 12, no auge, né? Hoje dá para ficar meio no auge disputando o título uns 15 anos. A Tati, em relação a esse time span de 15 anos, ela é relativamente nova. Então, ela ainda se aceita como analista, assim, você aceita depois de um ano muito bom, né? Ela foi vice-campeã mundial ano passado, né? Para mim, ela estaria mais perto do título do que ela ficou. Aquela segunda bateria que a Carissa voltou, eu toda hora já voltei de novo essa história. Aquela segunda bateria que ela voltou não foi bem julgada, cara. Talvez não precisasse nem ter a terceira bateria. Mas, enfim, a gente imagina que depois de um ano daquele, vice-campeã, chegou bombando, que ela ia começar bombando. Às vezes acontece. Às vezes acontece um segundo ano que, por vários motivos, as coisas não encaixam, às vezes é um pouco cabeça, às vezes é um pouco... Não dá nem para explicar. Né? Olhando ela assim, o nível de surf dela, você não reflete os resultados esse ano, na minha opinião. Boa, vamos esperar. Ela tem tudo para fazer, como a gente está falando aí, uma excelente participação lá em J-Bay e dar um passo importante aí para se firmar para o Finals, né? Que acontece em setembro lá em Tristles novamente. Seria lindo. Pô, seria demais, né? Sensacional, né? Seria ela, a única brasileira no CT em mais um Finals e o Brasil com no mínimo 2 surfistas, né? Pelo menos os 2 estão dentro agora, Felipinho líder e o Ítalo está em terceiro. Isso. Então, valeu, Bocão. Muito obrigado, cara. Lógico. Muito obrigado. Tranquilo. Valeu mesmo por esse papo, cara. Maior prazer mesmo trocar essa ideia. O tempo que a gente não se encontra, né? Você agora um pouco mais fora do que aqui no Rio. Mas vai ser um prazer te reencontrar qualquer dia desse no Arpoador para a gente fazer um surf legal ali no Jacaré.
Aí você vai deixar um dia para mim lá, né? Ok. Com certeza. Valeu, Bocão. Muito obrigado, hein, cara. Um abração para você. Para você também, Matias. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.